Olá, família! Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história bíblica que poucos conhecem, mas que carrega uma das lições mais profundas e assustadoras de todas. Imagine ter o seu nome escrito no livro da vida, um lugar de honra e promessa, apenas para vê-lo ser apagado, pelas próprias mãos de Deus. Esta não é uma parábola. É a história real e intensa de Er, o primogênito de Judá. Vamos viajar até o livro de Gênesis, capítulo 38, para desvendar quem foi este homem porque ele provocou a ira divina a ponto de ter seu nome riscado da história da salvação e qual o alerta poderoso que sua vida nos deixa hoje. Para entendermos a gravidade do que aconteceu com Er, precisamos primeiro entender o seu contexto. Er nasceu numa linhagem de promessas. Seu pai era Judá, um dos 12 filhos de Jacó. De Judá viria a tribo real de Israel, de onde nasceriam reis como Davi e, finalmente, o Messias, Jesus Cristo. Er, como primogênito, era o herdeiro direto dessa bênção monumental. Ele tinha tudo: nome, herança e um propósito divino traçado para sua vida. A Bíblia nos diz em Gênesis 38, versículo 6, que Judá tomou uma esposa para Er, seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Este casamento não era apenas uma união, era a continuação da linhagem sagrada. O filho que nascesse de Er e Tamar seria o próximo elo na corrente que levaria ao Salvador do mundo. Pense na responsabilidade, no privilégio que estava sobre os ombros de Er. Mas aqui, a história toma um rumo sombrio. O versículo 7 é curto, direto e devastador. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. A Bíblia não detalha a natureza exata da maldade de Er. Não nos diz se ele era orgulhoso, rebelde ou violento. Apenas afirma que sua maldade era tão grande aos olhos do Senhor que a consequência foi a morte. Vamos imaginar a cena. Judá, um patriarca, olha para seu filho mais velho, Er. Ele vê o futuro, a continuidade de sua casa, a promessa de Deus se desenrolando. Ele arranja um casamento com Tamar, uma mulher que, como veremos, era justa e temente a Deus. Tudo estava preparado para que a história seguisse seu curso glorioso. Mas Er tinha outros planos. Enquanto o céu tinha um propósito para ele, seu coração estava em outro lugar. Ele não valorizou a herança espiritual que carregava. Ele desprezou o privilégio de ser um ancestral do Messias. A sua maldade não era apenas um ato isolado. Era um estado de ser, uma rebelião contínua contra o plano divino para sua vida. Podemos imaginar um jovem que, talvez, se sentisse sufocado pela responsabilidade. Por que eu? Ele poderia pensar. Por que tenho que seguir esse caminho que meu pai traçou? Eu quero viver minha vida, fazer minhas próprias escolhas. Ele pode ter se entregado a práticas que eram abomináveis a Deus, talvez idolatria, imoralidade ou uma profunda indiferença espiritual. Ele via a bênção como um fardo, e aqui está o ponto crucial. Deus não tolera o desprezo ao seu propósito. Quando Deus nos escolhe para algo, Ele nos capacita e nos dá a honra de participar de seus planos. Rejeitar isso não é apenas uma escolha pessoal, é um ato de rebelião contra o Criador. A maldade de Er era tão ofensiva que Deus interveio diretamente. Ele não permitiu que uma linhagem tão sagrada fosse contaminada pela indiferença e rebeldia de um homem. A morte de Er foi um juízo. Foi um ato soberano de Deus para proteger a linhagem da promessa. Foi como se Deus dissesse: eu te dei a maior honra que um homem poderia receber, e você a tratou como lixo. Você não é digno de carregar esta bênção. E assim, o nome de Er foi riscado. Ele teve a chance, mas a perdeu para sempre. A história continua com seu irmão, Onã, que também falha em cumprir seu dever e sofre o mesmo destino. Mas a figura de Er permanece como um fantasma, um aviso solene. Ele é o único homem na Bíblia explicitamente mencionado
como tendo sido morto diretamente por Deus por ser mau aos seus olhos. Agora vamos trazer essa reflexão para os nossos dias. Quantos de nós, hoje, somos como Er? Recebemos de Deus um chamado, um propósito. Talvez não seja para ser um ancestral do Messias, mas cada um de nós tem um dom, um talento, uma missão específica no reino. Deus nos deu a vida, a salvação em Cristo e a oportunidade de fazer a diferença neste mundo. Mas, assim como Er, olhamos para essa bênção e a desprezamos. Dizemos: "Ah, isso dá muito trabalho. Eu quero aproveitar minha juventude. Eu não quero me comprometer com a igreja. Viver para Deus é muito restritivo. Tratamos o sagrado como se fosse comum. Trocamos o propósito eterno por prazeres momentâneos. Pense nisso. Deus te deu dons únicos. Talvez você tenha uma voz para cantar, um coração para servir, uma mente para ensinar ou recursos para abençoar. O que você está fazendo com isso? Você está usando para a glória de Deus ou está enterrando seus talentos por preguiça, medo ou indiferença? A história de Er é um despertar espiritual. É um chamado urgente para examinarmos nossos corações. Será que estamos sendo maus aos olhos do Senhor? Não no sentido de cometer grandes atrocidades, mas na maldade sutil da indiferença, da ingratidão, do desprezo pelo chamado de Deus em nossas vidas. Deus nos chama para sermos portadores da sua luz, para continuarmos a história da redenção que começou lá em Gênesis. Cada um de nós é um elo nessa corrente. Quando desprezamos nosso propósito, estamos, de certa forma, tentando quebrar essa corrente. A pergunta que a vida de Er nos deixa é: o que Deus vê quando olha para o seu coração? Ele vê alguém que valoriza o chamado, que abraça o propósito com alegria e gratidão? Ou ele vê um coração como o de Er, cheio de indiferença e rebeldia, tratando a maior das bênçãos como se não fosse nada? Não seja um Er. Não desperdice a oportunidade incrível que Deus te deu. Sua vida tem um propósito eterno. Abrace-o. Viva-o com paixão. Não deixe que a sua história seja a de alguém que tinha tudo, mas perdeu por desprezar o que era mais importante. Que o nosso nome jamais seja arriscado, mas sim honrado no livro da vida, como alguém que cumpriu com alegria o propósito para o qual foi criado. Reflita sobre isso hoje. Pergunte a Deus qual é o seu propósito e se comprometa a vivê-lo plenamente. A história de Er não está na Bíblia por acaso. É um alerta divino que atravessa os séculos e chega até você, agora. Ouça. Muito obrigado por assistir e por refletir comigo nesta mensagem tão poderosa. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, deixe o seu gostei. Compartilhe com alguém que precise ouvir esta palavra e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Até a próxima.